Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Podtádios, um podcast organizado pelos alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Campus Colombo. Hoje nós temos a honra de receber uma convidada muito especial, a professora Denise Sato, que é uma pesquisadora premiada, doutora em informática, especialista em gestão de projetos e professora dos cursos técnicos em programação de jogos digitais e informática no campus Curitiba, do IFPR. Com uma trajetória que vai conectar mercado, academia, inovação e tecnologia, a professora Denise Sato tem mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia da informação, onde ela já atuou como coordenadora de projetos, certo, prof? Sim. Desenvolvedora e arquiteta de sistemas e também autora de publicações científicas e tem uma atuação em projetos que integram tecnologia e educação, como o projeto Meros VR, né, prof? Que é um aplicativo que reproduz o ambiente marinho em realidade virtual. Nós vamos conversar com a professora hoje sobre a sua trajetória, os desafios da carreira, o presente e o futuro da tecnologia e também vamos ouvir algumas dicas da professora para quem está começando na área. Então, seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, obrigada pelo convite. Eu que estou honrada de estar aqui. Muito obrigada. Toda nossa. Vitor, pode começar. Professora, prazer, tudo bem? É uma honra estar aqui com você, que é pessoa que é da área, referência da área. Queria começar perguntando para você, quem que era você antes da área da tecnologia? Quais eram seus sonhos, seus objetivos? Então, na verdade, assim, eu comecei a me envolver com tecnologia muito cedo. Na verdade, eu sou egressa do Instituto Federal do Paraná quando ele ainda era escola técnica. Então, eu fiz o técnico integrado ao ensino médio em processamento de dados. E foi ali que eu iniciei na área de tecnologia. Antes disso, eu sempre tinha na minha cabeça que eu queria ser professora. Só que isso depois mudou, né? E eu fui para a área de tecnologia e depois de muitos anos que eu voltei e acabei me tornando professora. Legal. Teve alguma coisa que te motivou na área da computação específico? Então, se eu falar é que eu sou mais velha um pouquinho, então eu gostava de máquina de datilografia e quando eu vi o primeiro computador, para mim era uma máquina de datilografia e eu achei o máximo, né? Então, comecei ali a brincar, né, mesmo. E daí, quando teve a oportunidade de fazer o ensino médio, eu estava entre contabilidade e processamento de dados e eu ia fazer contabilidade. Minha irmã falou, que contabilidade que nada, faz processamento de dados que vai ter futuro. E eu me inscrevi desse jeito. E daí, comecei o curso e comecei a gostar de programação e me envolver mais na área. E foi assim. A sua irmã, ela já trabalhava na área para ter tirado esse incentivo? Não, minha irmã é professora, hoje ela é empresária, mas ela falou, não faz contabilidade não, que tá caindo, contabilidade tá em baixa, vai para a área de ainda se chamava processamento de dados, né, não era informática. E ela que me incentivou. O professor tem uma formação sólida, então, com graduação em ciência da computação, certo? Uhum. Isso. Título, né? Especialização, mestrado e doutorado. Eu gostaria de entender, e essa foi uma pergunta que eu fiz questão de fazer para a professora, porque analisando o currículo da professora, eu fiquei muito interessado no tema. Eu gostaria de entender quais são os principais objetos de estudo da professora ao longo da sua carreira. Uhum. E o que levou a se interessar por eles? Então, já na graduação, né, a gente tinha um TCC e eu sempre gostei muito da área de engenharia de software e tinha um professor dessa área, né? E eu já trabalhei com ele e depois eu fui para o mercado de trabalho. Aí fui ser desenvolvedora, coordenadora, gestora de projetos e a minha filha nasceu e aquela vida que eu tinha em empresa não cabia com a minha filha, né? E aí eu fui procurar esse meu professor da graduação. E falei, olha, eu tô pensando em dar aula, né, fazer uma transição de carreira. Ele falou, vem aqui participar de um projeto de pesquisa. Então, eu não entrei direto no mestrado. Eu fui participar, ele tinha um projeto com a FINEP, que era de otimização de pátios ferroviários. Então, usava inteligência artificial para organizar, entendeu? Fazer a questão de um piloto automático para trem. E aí, eu fui participar desse projeto que já estava encerrando. E daí, eu comecei a me envolver com isso. E daí, meu mestrado foi na área de otimização, usando, né, técnicas de inteligência artificial para otimizar um pátio ferroviário. Eu caí nisso meio assim porque eu me envolvi nesse projeto, aí já acabei publicando na área e fui fazendo, né? E daí, assim,
Esse professor, que é o professor Edson Scalabrini, meu orientador, ele é da área de inteligência artificial. Aí no doutorado, quando eu fui fazer, eu já quis fazer uma coisa que tivesse mais a ver com o que eu gostava de trabalhar. Eu sempre gostei também da área de gestão, né, gestão de projetos, e daí que surgiu a questão da mineração de processos, né. Também, né, hoje em dia quando se fala em IA, se pensa em ChatGPT e similares. E a IA é muito mais que isso, né, tem as LLMs, que são IA generativa, mas tem outras áreas. Então, uma delas é a mineração de dados, né? E a mineração de processos. Então, daí eu atuei nessa área. Por quê? Porque processo é processo, pode ser processo de gestão, pode ser processo de matrícula de um aluno. Então, ela é uma área que ela se aplica a vários contextos. Então, eu gosto disso. Eu gosto de pesquisa aplicada, na verdade. Perfeito. Então, o que te motivou mais nessa transição ali para a carreira de docência foi a questão da família? Foi a questão familiar, né? Minha filha, que agora tá com 15 anos, ela nasceu e daí teve que fazer cirurgias pequenas. E eu precisava fazer um acompanhamento com ela de fisioterapia e terapias. Sim. E eu era coordenadora na GVT, eu trabalhava muito. Implantação de sistema era sexta, meia-noite. Então, era uma realidade que... Sim. Depois que eu tive a minha filha, falei, como é que vai encaixar? Sim, aí eu optei por sair e daí acabei entrando em projeto de pesquisa e assim que eu fui me envolvendo no meio acadêmico. Por isso que eu falo, né, costumo falar para os meus alunos que a área de pesquisa, ela proporciona muito, né, uma diversidade de experiências. Prof, você comentou da sua tese de doutorado, né? A gente vai destacar aqui que você foi premiada, inclusive, nessa tese, em 2023, concorrendo com cerca de 1.500 trabalhos, né? A sua tese recebeu o prêmio CAPES de tese em parceria com o Banco Itaú, e a sua tese intitulada Concept Drift Detection in Process Models foi premiada no mais alto nível, né? Que demonstra a sua relevância, né? Para que a gente possa entender um pouquinho da magnitude do seu trabalho, né, dessa tese. Você pode explicar para a gente de uma forma, uma visão geral sobre o tema, explicar o que a tornou tão inovador a ponto de receber esse prêmio? Sim, então, né, como eu estava falando, é da área de mineração de processos. Então, a mineração de processos, ele vai coletar dados dos sistemas referentes a um processo. Então, por exemplo, é o sistema de matrícula. O aluno vem, ele vai fazer a seleção, ele vai se inscrever para um curso, vai entrar com o histórico escolar, vai fazer uma entrevista, por exemplo, para se matricular numa especialização. Isso é um processo, né? Que tem um fim que ele vai ser aceito ou não vai ser aceito, certo? Hoje em dia a gente tem sistemas de informação que controlam essas informações. Tudo passa por sistemas. A mineração de processos, ela vai ler esses dados, esses logs dos eventos de processo e vai conseguir descobrir como que o processo está acontecendo na prática. Às vezes a gente acha que, primeiro está acontecendo a entrevista e depois a análise de currículo. Na prática não é assim, as pessoas já otimizaram. Então você descobre o processo de forma automática, você pode fazer conformidade, verificar se esse processo está de acordo. Pensando, por exemplo, na área médica, né? Existem protocolos de saúde. Então, será que está sendo seguido o protocolo? Então você pode conferir se aquele processo, como deveria ser, está acontecendo daquela forma. E tem também otimizações. Dentro dessa grande área, eu trabalhei com o que se chama Concept Drift. O que é isso? Os processos são dinâmicos, eles mudam. Pensa na pandemia, né? Tudo mudou. De repente, uma aula que era presencial passou a ser online, o processo mudou. Então, isso a gente chama de drift, é uma mudança, é normal acontecer. Mas a minha tese buscou entender esses drifts e criar um método para detectar eles de forma automática. Que tá? legal. E você falou da contribuição científica. Quando a gente fala em produção de ciência, né? Não adianta só a gente fazer, tem a ver com divulgação, né? Então, quem trabalha com pesquisa tem que publicar artigo, tem que fazer a divulgação. Não adianta eu fazer um belíssimo trabalho e ficar para mim, para o pessoal do meu laboratório. Então, por que a minha tese teve essa visibilidade? Porque desde o início do meu doutorado, tudo que eu fazia, eu publicava um artigo. Estudei a área, publico um artigo de mapeamento. Fiz a revisão de literatura, publico um artigo sobre a revisão de literatura. Fiz o meu primeiro método, publico um artigo. Então, por isso que ela teve essa relevância. Que bacana. Como assim minerar o processo? Então, é minerar porque vem da mineração de dados. A mineração de dados, né? O pessoal dá aquele exemplo básico. Você coleta dados, por exemplo, sobre o tempo. Umidade, vento, temperatura, e daí você quer prever uma variável, normalmente. Então, se vai chover ou não vai. Então, você coleta dados e aplica a mineração. A mineração pode ser para decidir, conseguir predizer essa variável-alvo, que a gente chama vai chover sim ou não. E também tem uma outra área da mineração de dados que ela pode
criar agrupamentos de dados para entender coisas, né? Então, a mineração são algoritmos que vão extrair conhecimento dos dados. No caso da mineração de processos, são vários algoritmos e técnicas que vão extrair conhecimento, só que é de processo. O que processo é diferente de dado? Então, como eu falei, o vento, a temperatura, a umidade do ar, são dados. Processo não, é o aluno, é o Vitor, que primeiro ele se inscreveu no sistema, aí ele fez upload do histórico escolar, aí ele foi chamado para uma entrevista, aí ele teve que voltar porque o histórico dele estava sem carimbo, então ele voltou para a fase de enviar. Então, o processo é uma sequência de atividades. E como é que você... Porque o dado eu entendo como é que você minera, né? Sei lá, você vai entrar num site, vai coletar as informações de lá e vai transformar num banco de dados, mas o processo, como é que você minera o processo? Então, porque daí, né? isso, aí a diferença é que em vez de ser dados como atributo valor, que é no caso da mineração de dados, são dados sequenciais. Então, sempre é um log de eventos. Ele tem o quê? O identificador do caso, que a gente chama, no exemplo que eu dei, o Vitor seria o número de matrícula dele, ou o CPF. Aí vai ter a atividade, aí vai ter o horário, um timestamp, né? Uma data-hora daquela atividade, e pode ter outros atributos, como eu falei, o histórico escolar, a nota. Então, o log de eventos, ele minimamente tem que ter o identificador do caso, o identificador do evento e o timestamp. E como a gente tem esse formato, aí a gente consegue traduzir isso num processo, que é muito parecido com um diagrama de sequência, se vocês viram no curso na UML. Então, vai ter a sequência de atividades que aconteceram, vai identificar esses loops, né? Por que tá voltando tanto? A gente tá perdendo, tá tendo retrabalho, tá voltando que aqui, legal. Né? É como se fosse, professora, você já comentou com a gente que o seu início da docência foi há muitos anos atrás com um estímulo de um professor seu da graduação. Isso. E a sua história no IFPR, como que ela começou? A preparação para o concurso foi como que eu posso dizer? Era um objetivo seu atuar no Instituto Federal, trabalhar com a docência? Então, na verdade, assim, né? Então, eu comecei, como eu já falei, né? No projeto de pesquisa, aí falei, olha, acho que eu vou tentar dar aula, né? Acho que é uma carreira que eu sempre quis, eu sempre pensei. E daí comecei a procurar, só que é uma transição de carreira. Eu estava desde 2001, e isso era 2011. Eu tinha já, 10 anos de mercado e, como professora, eu não era nada e não era ninguém. Eu não tinha currículo, eu não tinha nada. Então, eu tive que começar do zero. E aí, eu fui procurando. Onde que tem curso de informática? E mandando currículo, e mandando. Aí, surgiu a primeira oportunidade na Unibrasil. Aí comecei a dar aula lá, depois eu tive uma oportunidade na PUC, na Católica de Santa Catarina, depois no TecPUC, que também era ensino médio. Então eu fui, assim, buscando. E é uma transição de carreira, é isso, a gente começa do zero. Não dá para você querer começar, né? Você tem que buscar. Aí eu fui procurando as oportunidades e comecei meu mestrado junto, né? Isso é até interessante, né? Porque às vezes a pessoa se forma, não sabe bem onde começar, mas às vezes é quando você começa a atuar em alguma coisa, seja no estágio, alguma coisa que começa você a galgar. Isso, e por mais que eu estava na área que eu atuava profissionalmente, enquanto docente eu não tinha nenhuma experiência. Então, era uma transição de carreira, né? E daí comecei a ficar de olho nos concursos. O IFPR, na verdade, como eu falei, eu sou egressa, eu fiz o técnico integrado ao ensino médio, e eu estava dando aula primeiro na graduação à noite, e daí eu comecei a dar aula no TecPUC, que já era ensino médio. E eu me identifiquei muito, assim, eu achei o médio, eu me identifico muito com o pessoal do médio, com os adolescentes, né? Então, daí quando apareceu o concurso pro IF, eu falei, vou tentar. E assim, tem uma história. Eu me inscrevi no primeiro concurso do IF em 2000, eu entrei em 2013, eu fiz o concurso, teve o concurso em dezembro de 2011, e eu me inscrevi para jogos. E daí, na época, eu tava assim, atolada, tava com as coisas da minha filha, mestrado, não tive tempo de me preparar, e eu vi a lista dos candidatos e tinha um professor que eu sabia, que era o professor que iniciou a primeira pós-graduação em jogos, tava lá, eu falei, esse concurso é para ele, não me preparei, não fui fazer. Me inscrevi e não fui fazer. Em dezembro do ano seguinte, de 2012, apareceu de novo a mesma vaga para jogos. Só que a minha área não era jogos, eu era de sistemas, né? Desenvolvedora. Sempre a minha área foi sistemas. Eu falei, eu vou me inscrever.
Aí, na época, eu estava bem atolada do mestrado e eu lembro que um professor do campus que também estava fazendo doutorado, a gente foi almoçar. Eu falei, acho que eu não vou fazer, não estou com muito tempo de me preparar. Ele, faça, Denise, faça, você se inscreveu, vá lá e faça. Na época, tinham 8 tópicos de estudo. Eu consegui me preparar para 5 deles e eu fui fazer o concurso. E eu dei sorte do tema que foi escolhido, foi um desses 5 que eu me preparei. Então, eu me preparei ali na correria do mestrado, com o marido, com o filho pequeno, com a minha filha pequena, e foi assim, e acabou que deu certo. Eu falei, acho que eu estava no lugar certo na hora certa e entrei no IFE, estou no Instituto, no Campus Curitiba desde 2013 e sou muito feliz lá. Que legal. Professor, então, a professora hoje atua como professora dos cursos de programação e jogos digitais, né? E quais são os projetos que a professora está desenvolvendo hoje? Então, na verdade, o que aconteceu? Até esse projeto do Meros eu desenvolvo com outros professores, até a professora Carla, que está mais à frente dele, eu apoio ela. Porque daí, depois que eu terminei o meu doutorado, quando a gente termina o doutorado, a gente não consegue publicar tudo, porque o final ali a gente vai e defende. Então, tinham coisas que eu fiz que ainda precisavam ser publicadas. Então, no ano passado, eu iniciei o pós-doutorado, que foi para finalizar essas publicações. Então, eu tô com esse projeto Meros, que eu tô apoiando a professora Carla, ela que tá mais à frente, então eu dou um apoio, que é concurso de jogos, né? Então, porque desde sempre eu entrei no curso de jogos, atuo nos 2, mas o curso de jogos ali, ele traz outras possibilidades, né? Eu que sou da área de sistemas, né? Vocês também são da área de sistemas. O curso de jogos, ele traz uma outra pegada, assim, né? Então, não é só fazer sistema, é toda a parte de história, de narrativa, de modelagem, de ambientes. E esse projeto Meros surgiu de uma parceria com o Instituto Meros do Brasil, né? O Instituto Meros, a espécie Mero é uma espécie ameaçada de extinção e protegida por lei. Então, nessa parceria, a gente está desenvolvendo, além desse simulador 3D, né, a gente está desenvolvendo vários jogos para conscientização ambiental. E aí, assim, é um projeto muito bacana porque os alunos adoram fazer, né, tem toda uma pegada, assim, social, ambiental, né. A gente teve ano passado o lançamento de um joguinho que é o Meros 2D, então foi uma turma de escola do município, lá as crianças para jogar, então tem toda essa interação dos alunos com a tecnologia e vendo o jogo ser usado na prática, o simulador. Então esse é o projeto que eu tô atuando agora, né? Mas como eu falei, quem tá à frente mesmo é a professora Carla, lá do Campus Curitiba, e eu tô no apoio com ela. É um projeto bem legal, a gente vê uma tendência aumentando aí, o pessoal utilizando muito os óculos de realidade virtual, até a Meta também fez um mundo ali, né? Então, assim, que eu falo, assim, por exemplo, eu fui... Tem um espaço muito grande ainda de exploração, né? Sim. Teve acho que 2 anos atrás, teve uma exposição ali no Shopping Estação, que era do Egito, né? E daí tinha parte de... sala com realidade virtual. Eu falei, olha, gente, falei para os meus alunos, tem espaço para fazer coisas, né? Então, essas exposições imersivas, né, que eles fazem, teve uma do Van Gogh também. Sim. Isso, e daí... A gente foi aí, né? Bem legal. Geralmente tem uma parte de realidade virtual, né? Claro que o desafio daí é que a gente trabalha não com óculos da Meta, porque a gente não tem, né, um MetaQuest. Então, a gente acaba trabalhando com aquele óculos que, na verdade, é uma caixinha que você adapta ao próprio celular. Sim. Ele é bem mais limitado, mas a gente está avançando aí nesses projetos. Se você puder falar um pouquinho de como é no Campus Curitiba o curso de jogos digitais? Posso sim, claro. Na verdade, né, atualmente eu sou coordenadora do curso de jogos digitais. Ele é um curso, a gente tem jogos e informática integrado ao ensino médio, né? A diferença do curso de jogos, que eu falo, os alunos vão ter programação também, mas o jogo, ele envolve outras áreas. Então, ele vai ter criação e narrativa e criação de personagens, então ele tem que pensar na história. Ele vai ter game design, então quando se planeja um jogo, você tem que planejar os níveis que vai ter, que dificuldade que vai ter. Você tem que pensar o que vai fazer com que o teu jogador queira jogar depois da primeira vez que ele jogou, então que a gente chama de fator replay. Por que ele vai querer jogar de novo aquele jogo, né?
Então tem toda essa parte que é trabalhada, tem toda a parte de ilustração 2D e modelagem 3D, tem a parte de sonorização. Então um jogo ele tem tudo isso, além da programação. Claro, eu sou professora de programação, né? Mas ele é um curso mais holístico, né? Isso. Ele envolve mais áreas do que só a programação. Já o curso de informática, um tecnólogo em análise de sistemas, ele é mais focado, né? Na programação. Isso. E esse integra, na sua opinião, professora, quais são os maiores desafios para quem está iniciando como docente na área de tecnologia? E quais são os erros mais comuns que você observa? Então, eu acho assim que são erros que eu cometi também. Quando a gente vai chegar para uma turma, principalmente na área de tecnologia, parece que você tem que dominar tudo e tem que saber tudo. E isso é um erro, a gente não vai saber. Muitas vezes os meus alunos sabem muito mais de certas tecnologias do que eu e tá tudo certo. Isso não é um problema, né? O docente, ele tá ali como mediador, ele tá ali para pensar em estratégias para que os alunos se desenvolvam. Ele não tem que ter a resposta de tudo, né? Eu lembro que logo que eu comecei, né, como docente, eu ficava com muito medo, meu Deus, e se eles me perguntarem e eu não souber isso, né? Então, assim, tá tudo certo, que eu não sei, vamos ver, vamos descobrir juntos, vamos procurar. E a gente, logo que começa, a gente tem muito esse... eles vão perceber que eu não sei isso. Então, esse é um erro que eu acho que é comum. Não é só na docência na área, né, de tecnologia, mas na docência geral. E a gente não sabe tudo e nunca vai saber. E tá tudo certo, né? Não é o nosso papel saber tudo. E muda o tempo todo também. E muda o tempo todo. E hoje, né, ainda mais assim, né, quando eu estudei, era uma realidade. Hoje, a informação tá muito disponível para todo mundo. Então, o docente não é o detentor da informação. O nosso papel é outro, né? O nosso papel é instigar, traçar estratégias para que os alunos se desenvolvam, para que eles procurem, para que eles tenham interesse. É esse o nosso papel, né? Então, eu acho que esse é um dos maiores erros, assim. Obrigada. Ansiedade. É. A ansiedade do professor. E qual conselho a professora daria para quem está ingressando nesse momento no serviço público como professor, enfim, da área de tecnologia, de modo geral, mas assim, conselhos para preparação? Para preparação, Na verdade, assim, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito no papel do docente, é o que eu falei, entender que não é só o conhecimento técnico. Claro que não dá para você chegar, eu vou dar uma aula, por exemplo, de filosofia, que eu não domino, não vou ter esse conhecimento, né? Mas eu acho, assim, que para se preparar para ser professor, tem que ter uma boa base técnica, mas tem que entender o que é educação, né? Qual que é o papel do professor, por que ele tá ali, pensar em estratégias. Hoje em dia a gente tá, né, enquanto docente, com o desafio aí das IAs, né? Como eu falei, a gente fala IA como os chats GPTs da vida, mas é isso, entendeu? O quanto que eu tenho que fazer algo, quanto que eu tenho que trabalhar com os meus alunos e eles entenderem que eles não podem me entregar só aquilo que a ferramenta tá lhe dando, né? Então, é um desafio que tá aí para todos nós. Nós, enquanto estudantes do ensino superior, eu particularmente peguei um pedaço assim da minha vida em que eu pude estudar sem existir IA para me ajudar. Enfim, então eu sei qual foi o processo de buscar em artigo e tudo mais, né? Mas a professora, pegando ali os alunos do ensino médio, a professora já está pegando gerações que estão entrando no ensino médio com a existência com essas ferramentas. De GPT, de Psique e assim por diante, né? E qual que tem sido a diferença, assim? A professora vem desde 2013 acompanhando alunos do ensino médio. Então, qual que tem sido a diferença de 2022, 2023 então, qual que é o problema, né? É o que eu falo para os meus alunos. Gente, agora vocês estão surfando na onda. Então, por exemplo, eu dou aula de programação. Se você pedir certo, você vai ter o programa pronto. Só que eu tento conscientizá-los que, assim, entendam como que funciona a vida e como que funciona o mercado. Se você para mim, você tá me dando só o que a ferramenta tá me dando, ok. Se você, para uma empresa, você só entrega o que a ferramenta te entrega pronto, essa empresa não vai querer você. Por que ela vai pagar? Ela vai pagar a empresa que não precisa de férias, não come, não fica doente. Então, vocês vão ter... Agora o desafio é maior. Vocês vão ter que entregar, vocês vão ter que extrapolar isso. E daí eu falo muito pra eles. Bom, vocês são da área de tecnologia, como que a gente aprende muita coisa? Segue tutorial, né? Primeiro você segue num contexto fechadinho. Ali você aprende. E depois o que você tem que fazer? Você tem que conseguir extrapolar aquilo. É aí que entra a criatividade do ser humano. Outras coisas.
Então, assim, o meu medo é o quanto que esses estudantes vão conseguir fazer essa transposição, vão conseguir extrapolar. Eu queria aproveitar para perguntar se você dá um conselho para a Denise lá de trás, que começou na graduação, começou no ensino técnico. Qual o conselho que você daria para ela? Assim, não desanimar. E uma coisa, assim, que na minha vida, né, eu sou uma mulher na área de tecnologia. E por muitos anos eu não percebi coisas que me aconteciam e eu achava normal. E eu falaria, isso não é normal. Por exemplo, quando eu sempre gostei de programar. E eu sempre fui uma boa programadora. E me falavam assim, você programa igual homem. E eu entendia isso como um elogio. Eu entendia como um elogio. Hoje eu tenho uma clareza, uma maturidade para entender que isso não era um elogio, né? Muitas vezes eu tive que me provar e eu daria esse conselho, não se diminua por ser mulher, né? Não aceite isso. Que isso foi uma construção que hoje eu enxergo quando eu olho para trás, assim, né? Mas lá eu achava, né, adolescente, eu ainda achava que eu estava sendo elogiada. E como foi o processo da professora se descobrir mulher, assim, na programação e identificar, opa, peraí, mas um homem não tá ouvindo isso. Por que eu tô ouvindo? Então, é um processo, né? Demorou, assim, até quando eu assumi cargos de gestão em empresa, eu sentia que eu tinha que me provar mais, mas foi uma construção, né? Eu tive uma criação, assim, muito tranquila. Eu sempre gostei de coisas de menino. Eu tinha carrinho, eu tinha o He-Man, eu sempre... Daí eu fui para uma área mais, né, mais dominada por homens, enfim. Mas é uma coisa, assim, que a gente tem que, enquanto mulher, se entender. Que, na verdade, não tá certo isso. E que a gente pode ocupar o espaço que a gente quiser. E até quando você teve na maternidade, que a sua filha, você trouxe lá atrás pra gente, que você precisou de um tempo a mais, você percebeu que aquele teu espaço ali na GVT, por exemplo, naquela época, não ia te dar... Não ia me proporcionar o que eu queria. Mas, assim, até na minha época eu tinha uma diretora, né, que era a Alessandra Bomura, uma pessoa que foi muito importante pra minha carreira profissional, assim... mulher, né? Ela falava, não, Denise, vamos ver, a gente dá pra fazer, você pode fazer de outra forma, mas eu queria ter aquele tempo com a minha família, né? Então eu valorizo, hoje eu tenho a minha filha, tenho um de 9 anos, né? Tenho 2 filhos, eu valorizo muito esse tempo também. Então eu achei que não ia dar pra conciliar, mas existe, né? E, por exemplo, quando eu fui fazer entrevista, já me perguntaram, então você é casada? E você pensa em ter filho? Você acha que perguntam isso para um homem? Não. Numa entrevista de emprego? Não, né? Então, assim, são coisas que a gente, enquanto mulher, passa. E eu espero que cada vez menos mulheres passem por isso, mas é um desafio. E em áreas que são mais áreas de engenharia, de tecnologia, ainda são predominantemente masculinas. Como que a professora enxerga o futuro da área de tecnologia da educação, da informação, especificamente nessa intersecção assim, entre tecnologia e educação? Então, a gente está vivendo um momento, assim, de mudança, né? Com essas IAs aí, eu acho que tudo vai mudar na tecnologia e na educação também, né? Então, eu vejo, assim, que a gente é da área de tecnologia, quando a gente fala em IA na nossa área é uma coisa, mas isso aí vai mudar tudo para a educação. Tudo, né? Como que vai ser a produção de texto? Será que a gente vai continuar produzindo os textos? Como que vai ser? Então, é uma incógnita. Eu tô aguardando ver as cenas dos próximos capítulos. Em alguns momentos eu me assusto, né? Em outros momentos eu vejo oportunidades, porque eu acredito, na verdade, assim, que o ser humano é muito especial e criativo. E onde aquela demanda é substituída pela tecnologia, vão surgir novas demandas que só nós, com a nossa criatividade, a nossa sensibilidade, vamos dar conta. É isso que eu acredito. Professora Denise, muitíssimo obrigado pela sua presença, pelo seu tempo hoje. A professora compartilhou experiências e uma história assim, que é profundamente enriquecedora para nós, que estamos nos formando nesse momento, para o nosso público que eventualmente vai optar, que está ponderando optar pela área, né? Acho que ouvir histórias como a da professora são sempre muito inspirador e sempre nos agrega, assim, no sentido de a gente pensar, nossa, a professora também passou por isso, né? A professora passou por esses momentos de escolha, de decisões, de dificuldades também que
que a gente também passa, né? Eventualmente. Né? Então foi um episódio muito riquíssimo, com certeza vai agregar para todos nós, e nós temos uma pequena lembrança para entregar para a professora que está ali, se o pessoal puder alcançar para nós. Se a produção puder ajudar aí, né? Aqui. Em sinal de agradecimento pela sua presença. Deixa bonito. Eu entregar virado para a câmera. É um troféuzinho, um muito mimo, obrigada, bem bonitinho. Como eu falei, eu fico muito grata de poder estar com vocês aqui, né? Então, compartilhar, eu acho que é muito importante. Vocês, diga-se então, a Glauciane, o Vitor e eu, Marcelo, que acho que eu também não me apresentei no começo do episódio, então... Então fica aqui no finalzinho esse registro, né? Chegamos então ao último episódio, produzido por nós aqui da equipe do TADES de 2023, do Campus Colombo. Este podcast foi uma jornada incrível de aprendizado para todos nós que participamos de todos os episódios. Nós agradecemos a todos os ouvintes por terem tido a paciência, o cuidado de nos ouvir, de nos acompanhar. Um agradecimento especial à professora doutora Karine, que nos conduziu de uma forma exemplar, de uma forma disciplinada em todo esse processo, desde o começo até esse momento de encerramento. E agora nós partimos para um próximo momento da nossa vida, né? Nós que estamos nos formando aqui, nós alunos, né? E vamos aí seguir a carreira de desenvolvedores, arquitetos, eventualmente professores, como a professora também, né? E então, portanto, é uma despedida, né? Esse episódio. É um até logo, pelo menos, que nós, alunos do TADES 23, fazemos. E esperamos que os próximos alunos dos próximos TADES segurem essa responsabilidade e toquem esse podcast, porque é necessário, né? Muitíssimo obrigado, pessoal. E também inspirar minhas meninas, né, professora, para entrarem nessa jornada, como a gente já conversou antes, né? Tem espaço sim para as mulheres na tecnologia, então todas estejam convidadas, venham pro IFE de Colombo ou de Curitiba. Isso mesmo.